Estrelas nascem e morrem a todo momento, assim como nós, os seres humanos. E devido à falta de algumas das nossas necessidades para sobreviver, como por exemplo, a falta de alimentos, Segundo os dados fornecidos em uma pesquisa realizada pela ONU, a cada 3 segundos, uma pessoa morre no mundo por causa da fome. e em função da falta de moléculas como as proteínas e carboidratos no nosso organismo, faz com que o nosso corpo não consiga produzir a energia necessária para se manter vivo. Digamos que eles são o nosso combustível. Lembre-se disso lá na frente. Afinal, você deve estar se perguntando por que eu estou falando sobre carboidratos e proteínas em um vídeo sobre buracos negros. Mas é exatamente essa a ideia. E se eu falar para vocês que estrelas também morrem pelo mesmo motivo, pela falta de combustível? Calma, porque estrelas não morrem de fome. E se eu também falar que a partir dessa estrela que morreu pela sua falta de combustível, se dá origem a um buraco negro? Afinal, o que é um buraco negro? A ideia de que você possivelmente pensou, na qual um buraco negro é um objeto cósmico em que suga tudo que está ao seu redor, definitivamente não está errada. Um buraco negro é uma singularidade com densidade de massa tão grande que nem a própria luz consegue escapar dela, devido ao seu alto campo gravitacional. E para chegarmos até essa ideia que nós temos hoje sobre buracos negros, 4 grandes cientistas de diferentes épocas contribuíram nos estudos fundamentais para o conceito de buracos negros. E graças a eles, hoje você pode assistir esse vídeo. Resumidamente, no ano de 1687, Isaac Newton publicou as suas 3 leis fundamentais da física, e também a lei da gravitação universal. E a partir da gravitação de Newton, nos proporcionou ter respostas concretas de fenômenos que ocorrem no nosso universo, como o porquê da Lua orbitar a Terra ou o porquê os objetos caem. E de uma forma simplificada, a gravidade é uma força que faz matéria atrair matéria, ou seja, é a atração entre os corpos. E a partir da gravitação, nós temos o conceito chamado de velocidade de escape, onde basicamente é a velocidade na qual um corpo precisa ter para se livrar da atração gravitacional gerada por um outro objeto. E a velocidade de escape está diretamente ligada ao conceito de buracos negros. Pois em 1784, o cientista John Mickle propôs a primeira ideia de buracos negros na história da ciência, propondo que no universo existiria algum tipo de estrela que seriam invisíveis para o observador. Sugerindo então que a luz não poderia escapar da atração gravitacional gerada por esses objetos. Ou seja, a velocidade de escape seria maior do que a velocidade da luz. No entanto, essa ideia ficou esquecida por mais de um século, mas até chegar a Albert Einstein. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Chegamos no início do século XX. O mundo é outro. Marie Curie descobriria 2 elementos radioativos da tabela periódica, o rádio e o polônio. A humanidade usufruía de uma brilhante invenção, a lâmpada, e que talvez foi que possibilitou Einstein a entender um pouco mais sobre a dualidade da luz. E entre outros grandes feitos na ciência, foram realizados nessa época também. Mas o que importa para nós é a relatividade, onde Einstein desenvolveu 2 teorias na qual mudaram a nossa forma de pensar sobre os conceitos de espaço e tempo. A relatividade restrita foi o primeiro artigo publicado por Einstein, e nela teve 2 postulados da física. Mas o que importa para nós é o segundo postulado, pois nele indicava que a velocidade da luz era a mesma para todo observador. E imagine que você está deitado em sua cama, mexendo no celular, acessando as suas redes sociais ou até mesmo assistindo esse vídeo. E a velocidade da luz na qual o seu celular está emitindo é de exatamente 299.792.458 metros por segundo. E em um outro cenário, imagine um trem com a sua lanterna acesa que está passando por um túnel e se movimentando a uma velocidade próxima à da luz. Logo podemos afirmar que tanto a luz emitida pelo seu celular quanto a luz emitida pela lanterna do trem
tem a mesma velocidade, igual a 299.792.458 metros por segundo. E para que a velocidade da luz seja constante, Einstein nos mostrou que tanto o espaço quanto o tempo devem ser relativos. Pois quando uma partícula se move próximas à velocidade da luz, o tempo se dilata e o espaço se contrai. Explicar o que é espaço-tempo é uma tarefa muito difícil e muito complexa, mas eu prometo que eu vou tentar. Mas o que precisamos saber é que o espaço e o tempo são medidas equivalentes, ou seja, o tempo e o espaço são a mesma coisa. E um exemplo clássico disso é que você não consegue realizar um movimento sem ao menos ter gastado um determinado tempo. E foi assim que surgiu o conceito de espaço-tempo, onde o tempo está diretamente inserido no espaço. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Já em 1915, Einstein publica o seu segundo trabalho, A Relatividade Geral, e é nela que começa tudo a fazer sentido. E nessa teoria, Einstein representa o espaço-tempo como um tipo de tecido flexível, onde qualquer objeto com massa consideravelmente grande distorce esse tecido. E isso implica que toda matéria e energia deve se encurvar ao tecido do espaço-tempo à sua volta, inclusive a luz. E essa tal distorção é o que nós conhecemos aqui na Terra como gravidade. Isso é distorção no espaço-tempo, onde a gravidade afeta diretamente na curvatura desse tecido. E para provar a teoria, foi fundamentado a equação de campo de Einstein, na qual poderia descrever alguns fenômenos que ocorrem no nosso universo. Só que essa equação era tão complexa que nem mesmo o próprio Einstein conseguiu resolvê-la. E o Einstein achou que ninguém nunca ia conseguir resolver essa equação. E cerca de alguns meses depois, um físico chamado Karl Schwarzschild encontrou a solução da equação de campo. Os resultados dos cálculos de Schwarzschild eram familiares, pois quando dado uma massa em um certo volume, nomeado de raio de Schwarzschild, logo a velocidade de escape na superfície desse corpo ficaria maior do que a velocidade da luz. E exatamente essa era a ideia de estrelas invisíveis proposta por Michelson no século XVIII. E com o desenvolvimento dos estudos acerca de buracos negros, hoje nós sabemos que buracos negros não são estrelas invisíveis, mas sim uma ex-estrela, ou se você preferir, chame as estrelas mortas. Mas agora eu preciso que você lembre do início desse vídeo, na parte onde exatamente eu falei sobre combustível, lembra? Então, pois o ciclo de vida das estrelas está diretamente relacionado com o combustível, pois quando a estrela consome todo o seu combustível, ela morre. E a forma como a estrela consome todo o seu combustível é através de um processo chamado de fusão nuclear, onde no núcleo das estrelas, átomos mais leves da tabela periódica, como o hidrogênio e depois o hélio, se fundem a uma alta temperatura, e liberando assim muita energia. E então podemos considerar que esses átomos são um combustível dessa estrela. E a partir do processo de fusão nuclear, a estrela vira um campo de batalha entre duas forças, a força gravitacional, que tenta comprimir toda a massa da estrela para o menor raio possível, e a reação de fusão nuclear, que gera uma pressão interna que tenta fazer a estrela se expandir o máximo possível em um determinado tempo. E aí sim, a estrela se mantém em equilíbrio, onde a pressão interna é igual à pressão gravitacional. Mas ao passar bilhares de anos, o combustível dessa estrela vai sendo lentamente consumido, e consequentemente a pressão interna e a temperatura dessa estrela vão diminuir. E é nesse momento em que o equilíbrio é quebrado, onde a força gravitacional vai ganhar e a estrela irá se colapsar rapidamente. E toda a sua massa vai se concentrar em um espaço volumétrico muito pequeno, no centro dessa estrela, um ponto, chamado de singularidade. Na singularidade está confinada toda a massa dessa estrela que morreu, com densidade de massa infinita, e até mesmo a luz ou qualquer matéria ao passar do ponto de não retorno, no qual chamamos de horizonte de eventos, estão para sempre perdidos. E é assim que surge um buraco negro. No entanto, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro.
desde que a sua massa seja confinada suficientemente em um volume a partir do raio de Schwarzschild. E se quisermos, por exemplo, transformar o nosso Sol em um buraco negro, basta comprimir toda a sua massa em um volume equivalente a 30 estádios do Maracanã, pois 30 estádios do Maracanã é o raio de Schwarzschild necessário para que o Sol se torne um buraco negro. Mas fiquem tranquilos, o Sol não vai virar um buraco negro. O futuro do Sol é outro, inclusive. Daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai queimar todo o seu combustível de hidrogênio e se tornará uma anã branca. Mas a partir de tudo isso, o que você realmente precisa saber é que a massa do corpo é fundamental para definir o futuro de uma estrela. E quando uma estrela muito massiva se comprime até se tornar um buraco negro, ela não perde a sua massa, mas sim o seu volume. É como se uma formiga tivesse o peso da Terra. No entanto, existem duas classificações para buracos negros: os buracos negros supermassivos e os buracos negros estelares. Buracos negros estelares são os mais comuns, onde aproximadamente a sua massa possui 8 vezes superiores à do Sol. Já os buracos negros supermassivos definitivamente são assustadores, pois é uma classe de buracos negros que possui em média a sua massa milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Cientistas acreditam que em toda a galáxia exista um buraco negro supermassivo que está localizado no seu centro. E a pergunta que não quer calar: o que tem no centro da nossa galáxia? E é exatamente aqui onde eu queria chegar, na identificação de um buraco negro supermassivo que habita no centro da nossa galáxia, chamado de Sagitário A estrela. O Roger Penrose, Andrea Ghez e o Raynor Jason receberam o Nobel da Física em 8 de outubro de 2020. Resumidamente, eles foram os responsáveis por preencher algumas lacunas acerca dos estudos de buracos negros. E uma delas foi a descoberta do Sagitário A estrela, um buraco negro supermassivo que está localizado no centro da nossa galáxia, onde a sua massa corresponde a 4 milhões de vezes a massa do Sol. A forma como nós conseguimos identificá-lo deve-se ao fato de anos de observações às órbitas de estrelas próximas a esse objeto, onde todas as estrelas observadas realizavam um constante movimento misterioso, e logo sugerimos que todas as estrelas orbitavam um objeto invisível, que por sua vez possuía um alto campo gravitacional. E após 16 anos de muitos estudos e pesquisas, a equipe entregou a melhor evidência empírica de que esse objeto misterioso seria um buraco negro supermassivo que está localizado no centro da Via Láctea. Voltando a cerca de um ano, mais precisamente em 10 de abril de 2019, onde foi registrada a primeira imagem de buraco negro na história da ciência. E esse dia foi histórico. Essa foto se diz respeito de um buraco negro supermassivo no qual está localizado no centro da galáxia Messier 87, que está incrivelmente a 55 milhões de anos-luz da Terra, e a sua massa corresponde a 6 bilhões de vezes a massa do Sol. Mas como foi retirada uma foto de um objeto que não emite luz? Definitivamente, buracos negros em si não emitem luz, mas o que está ao seu redor emite. A foto retirada é do disco de acreção, no qual é um anel superaquecido de gás e plasma que está girando em torno de uma região acima do horizonte de eventos. A matéria que está no disco de acreção se move em uma velocidade próxima da luz, e à medida em que a matéria se aproxima do centro do buraco, a temperatura aumenta, e assim diferentes tipos de radiação são emitidos, como ondas de raio-x, infravermelhos e ultravioletas. E foi a partir das ondas emitidas pelo disco de acreção que nós conseguimos identificar esse objeto. Por ora, a colaboração do projeto Event Horizon Telescope foi crucial, pois basicamente eles distribuíram alguns radiotelescópios espalhados ao redor do mundo. E foi aqui a grande sacada, pois se juntarmos todos os radiotelescópios espalhados ao redor do mundo, nós podemos criar um telescópio virtual gigantesco, do tamanho da Terra, a fim de gerar potência suficiente para permitir a visualização da área ao redor de um buraco negro. Mas para chegar até a foto de um buraco negro, não foi um trabalho fácil. E é aqui que entra o trabalho fundamental, um algoritmo desenvolvido pela cientista Kate Bowman.
pois com esse algoritmo possibilitou reconstruir a imagem a partir dos dados obtidos e também retirar todos os ruídos e interferências que foram identificados pelos radiotelescópios. No entanto, todas as pesquisas realizadas acerca dos estudos de buracos negros nos mostrou o quão importante é ser curioso e o quão a ciência evoluiu desde então, e que a partir de uma ideia de estrelas invisíveis há muitos anos atrás, hoje nós podemos comprová-la. E a cada dia, novas pesquisas são realizadas a partir disso. A ciência é constante. E como diria Carl Sagan, em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser conhecida. E por isso, seja curioso. Muito obrigado.